Muito bem, gente, sejam bem-vindos de volta ao Fala para Camões. Bom dia, boa tarde, boa noite. E este é o vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre Caminho de Pedras, da dona Raquel de Queiroz, que está entrando aí neste ano de 2025, para você que presta vestibular 2026, da FUVEST, tá? Ele vai ficar, agora eu devia ter notado, né? 26, 27, tá? Ele fica 2 anos na lista, então não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas acabou de entrar, então vamos falar sobre ele. Se você não me conhece, eu sou a Ju Palermo, convido você a me conhecer o meu Instagram, que é Ju_Palermo, conhecer o meu método Bisturi, no qual eu faço a leitura guiada completa, com análise, te entrego tudo mastigadinho de todos os livros, eu vou lendo do começo ao fim, junto com você, já vou analisando tudo junto. Se você quiser conhecer melhor, tem link aqui embaixo para você conhecer. E vamos falar então sobre essa obra, né? Primeiramente, estou com as unhas de mendiga, tudo quebrado, tudo cagado, estou indo fazer assim que acabar esse vídeo, então no próximo vídeo estarei com as unhas bonitas novamente. Eu sei porque eu estou falando que eu fico segurando o livro, aí sempre parece alguém, essa aqui está quebrada, eu sei, está tudo quebrado, tudo cagado, estamos em dezembro, um caos, mas vamos lá. Vocês sabem que a FUVEST modificou as listas dos vestibulares, né, a partir do vestibular 2026, que se presta em 2025, então, para colocar somente obras literárias escritas por mulheres, e aí, na lista, eles não deixaram faltar a dona Raquel de Queiroz, que é uma figura bastante famosa na nossa literatura e, ao mesmo tempo, uma figura um tanto quanto controversa, como acho que vai ficar claro neste vídeo aqui. Essa é uma obra de 1937, tá? A dona Raquel de Queiroz, por que eu falo que ela é famosa? Em primeiro lugar, ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, isso na década de 70, né? A gente sabe, e isso tem tudo a ver com esse esforço que a FUVEST está fazendo, de colocar só obras escritas por mulheres na lista, que eu achei uma iniciativa super legal. E aí, quando eu comecei a ler as obras escolhidas, eu tenho algumas críticas ainda, mas falo disso em outro vídeo, né? Mas tem tudo a ver com essa valorização, essa tentativa de resgate, de valorização da literatura escrita por mulheres. Porque por muito tempo, quando a gente estuda lá a linha do tempo, né, dos movimentos literários e dos grandes autores no Brasil, a gente só fala de homem, né? Por muito tempo a gente só fala dos homens, branco, rico, velho, de sempre. Então, desde quando a gente começa a estudar literatura no Brasil, quinhentismo, né? Aí barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo fase 1 e no modernismo fase 2, que a gente vai ver geralmente alguma mulher, Dona Cecília Meirelles, principalmente na poesia, e Dona Raquel de Queiroz na prosa da geração de 30, segunda geração modernista, segunda fase, segundo tempo, enfim, né? Então, Dona Raquel de Queiroz, eu estou dizendo isso porque nos livros até então a gente não tinha presença de mulheres, presença expressiva de mulheres, e aí nessas listas, nesses estudos, e aí a FUVEST vem aí com essa tentativa. A Unicamp começou antes, resgatando a Dona Júlia Lopes de Almeida, mas a FUVEST tomou essa decisão um tanto quanto radical de colocar só obras de mulheres. A Dona Raquel de Queiroz era uma já que figurava de vez em quando nas listas, né? Mas não com esse, Caminho de Pedras não é um livro tão conhecido dela. Ele é um livro publicado, como eu disse, em 37. A dona Raquel de Queiroz, ela é de Fortaleza, ela nasce em Fortaleza em 17 de novembro de 1910, para você que gosta de saber, ela era escorpiana, e morre no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 2003, tá? Ela viveu 92 anos, veja, ela morreu 13 dias antes de fazer 93 anos, né? Viveu bastante, quase um século, viu muita coisa aí, participou de alguns movimentos, como a gente vai ver aqui um pouco, tanto quanto controversos, e ela escreveu o seu primeiro romance, que é o mais famoso, o 15, tá? Que geralmente quando a gente estuda, né, literatura segunda fase modernista, a gente vai falar da literatura regionalista, tem o Érico Veríssimo no Sul, mas a gente fala muito dos autores do Nordeste, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, a dona Raquel de Queiroz também sempre entra nessa lista. Ela era, inclusive, parente do José de Alencar, famoso, não vou dizer grande escritor, porque eu não gosto dele, mas famoso escritor do romantismo brasileiro, né, também lá do Ceará. Então, eles eram parentes, assim, não sei exatamente o grau de parentesco, mas, enfim, ela figura nessa lista, né? E quando a gente fala dela, a gente fala desse romance O 15, que foi o primeiro romance dela que ela publicou em 1930, quando ela tinha, portanto, 20 anos. E O 15 é um romance que fala sobre a Grande Seca de 1915, né? Ela publica esse livro, então, em 30, com 20 anos,
e aí não parou mais de escrever. Esse livro aqui é publicado em 37, quando ela tem, portanto, 27 anos, né? Vamos entender que é uma obra de uma mulher jovem, uma mulher com 27 anos, publicando esse romance, e não era o seu primeiro, tá? Acontece que, diferentemente da literatura regionalista, que é a característica da geração de 30, não, regionalista ela é, mas ela não é uma obra que se passa no ambiente rural. Esse, pelas minhas pesquisas, é o único romance urbano da autora, o romance que se passa na cidade, tá? Eu falei aqui do Graciliano Ramos, falei do Érico Veríssimo, que é um representante da segunda geração do romance de 30, né, da segunda geração modernista do Sul, mas a gente tem também o Dionélio Machado, recuperado pela FUVEST no ano passado, com a maravilhosa obra Os Ratos, e que ficou só um ano, infelizmente, né? São romances que se passam no Sul, esse também é urbano. Aqui eu ainda tenho a questão do Nordeste, Dona Raquel de Queiroz vai ambientar suas histórias assim, mas não se trata de zona rural, é um livro que se passa na cidade, então já fique atento para isso, é um romance urbano, porém ele ainda é um romance da geração de 30, então a gente vai ter todas aquelas características da literatura regionalista, do romance de 30 de denúncia social. Esse caráter de denúncia social, um caráter sociológico e também um caráter psicológico, de análise da psicologia e dos comportamentos desses personagens, tá? É o chamado neorrealismo, né? A gente vê como característica da segunda geração modernista, a gente chama de neorrealistas, tem a preocupação muito grande com a verossimilhança, com a observação da realidade e com a crítica social, que é o que a gente vai encontrar aqui. É um livro de literatura engajada e é um livro de literatura esquerdista, porque o que a gente vai acompanhar aqui é a criação de uma célula do Partido Comunista Brasileiro na cidade de Fortaleza, aí na região, tá? Então, teremos, esse é o grande, não só pano de fundo, mas um dos temas principais aqui. E a própria Dona Raquel de Queiroz, por uma época, foi filiada ao Partido Comunista. Depois, ela se desfiliou por questões que eu já vou explicar e que, aí, como eu disse, vão ser um tanto quanto controversas. Mas, enfim, este livro especificamente é escrito por uma Raquel de Queiroz aos 27 anos, né? E, como eu disse, se passa, então, na cidade de Fortaleza e vai retratar essa célula, perdão, tentativa de implantação de uma célula do Partido Comunista na cidade. Então, a gente vai ter, preste atenção para isso, todos esses vocábulos que fazem parte do campo semântico da militância, então, companheiro, a luta, os operários, os intelectuais, eu já vou falar mais disso, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma dessas palavras. Camarada, tá? Classe, fala-se muito de classes sociais, então, tem todo esse discurso, todas essas palavras que fazem parte dos nossos personagens aqui, né? Porque eles estão envolvidos, então, nesse movimento, nessa luta social e política. Ok. E aí o romance começa com a chegada do Roberto, que é um cara que ele era de Fortaleza, foi para o Rio, ficou muitos anos no Rio de Janeiro, trabalhando com o partido lá no Rio, e ele volta para ajudar a implantar essa célula do partido em Fortaleza. E o Roberto volta, então, e ele é um intelectual, né? E aí ele vai ajudar a organizar essas reuniões entre as pessoas do movimento, as pessoas do partido, que o que querem sempre é conscientizar as outras pessoas, então sempre chamar mais gente para o movimento, para que o movimento aumente, isso em plena era Vargas, tá? Estamos falando aí da década de 30, fim da década de meio, década de 30, um pouco mais para frente, que é o que a gente vai encontrar cada vez mais, esse governo cada vez mais autoritário, né? É o Estado cada vez mais, onde é que eu anotei? Eu fico olhando as minhas anotações, gente, para não esquecer de te falar nada. Aí depois eu não encontro, aqui, achei. Aumento da intervenção do Estado na economia e na organização da sociedade, então, arrochando cada vez mais, e cada vez mais a gente vai ver o aumento do autoritarismo e centralização do poder. E esses caras estão lutando contra isso. Então, a gente vai ter prisões, vão acontecer prisões, a gente vai ver gente no livro que está presa há muito tempo, a gente vai ver gente que foi presa e saiu e não quis mais participar do movimento, a gente vai ver gente que vai ser presa e vai ser solta, e gente que vai tentar fugir disso. Então, faz parte desse ambiente repressivo, né, em que esses personagens estão inseridos. E aí, no meio desse rolê, o Roberto vai conhecer nessa célula uma moça chamada Noemi, que é uma moça casada. O marido dela fez parte do movimento, se desiludiu, não faz mais, mas ela quer entrar para o movimento. Ela vai começar a participar dos cursos, então, que eles vão fazer leituras, que eles vão explicar sobre as bases ideológicas do movimento, sobre as grandes personalidades, enfim, a Noemi fica meio que fascinada com esse mundo novo, né? E nesse meio ela vai conhecer o Roberto, e o Roberto vai se interessar por ela, e ela vai se interessar pelo Roberto, só que ela é casada, e ela tem um filho, né? Então a gente vai ter aí
essa quase novelinha se desenvolvendo, né? Ao mesmo tempo, o romance tem como pano de fundo a questão política e social, mas sobressai, no meio da engrenagem política, esse drama pessoal da Noemi, né? Que, apesar de ser casada e ter um filho, vai meio que se encantar pelo Roberto, mas todos eles têm essa coisa meio ética do movimento, camarada e tudo mais, e aí como é que a gente faz para resolver essa situação, tá? Eu acho que uma das questões centrais do livro, e que tem a ver com a história da dona Raquel de Queiroz, e é por isso que eu decidi trazer isso aqui para você neste vídeo curto e breve, é a rixa que a gente tem dentro do próprio movimento entre operários e intelectuais. Eu vou explicar isso para você, vou dizer o que isso tem a ver com a vida da própria dona Raquel e por que eu acho que isso é importante. Mas antes eu quero te lembrar, se você não conhece, venha conhecer, e se você já conhece, mas ainda não participa, para você vir participar do meu método Bisturi, que é o meu curso em que a gente lê o livro inteirinho. Eu vou lendo em voz alta para você e vou comentando, e vou passando todas as análises de todos os estudos que eu fiz, e quando chega no fim do livro, você entendeu de fato o livro inteiro. Eu faço isso com todos os livros da lista da FUVEST e da lista da Unicamp. Então, se você não conhece, clica aqui embaixo no meu site, vem conhecer o meu trabalho, porque é um jeito muito mais fácil para você aproveitar o seu tempo, do que você ficar lendo sozinho, não entendi, vai, volta, desiste. Aqui comigo, enquanto a gente estiver lendo, não tem boi, você vai ler comigo e você vai entender, tá? Mas voltando a essa questão dos operários versus os intelectuais, logo que o Roberto, que é um intelectual, jornalista, escreve para jornal, né? Quando ele chega no movimento, ele vai perceber que tem uma certa resistência dos operários, pedreiros, trabalhadores braçais, né, que participam ali do movimento em relação aos operários. Porque esses operários, em relação aos intelectuais, perdão, porque esses operários vão olhar para os intelectuais, tipo assim, essa galera vem aqui no movimento que é operário e eles querem que é um movimento nosso, nós estamos aqui ideologicamente lutando contra a exploração capitalista e tudo mais, só que esses caras são da classe burguesa. Eles descem da burguesia para vir aqui, só que eles querem mandar. Eles vêm para ensinar a gente a ler, eles vêm para querer mandar, e aqui não é para mandar. Existe também um certo ressentimento da classe operária em relação aos intelectuais, porque foram os caras que vieram da classe burguesa, tiveram, portanto, estudo. O pedreiro estava se matando de trabalhar, não teve estudo. E os intelectuais, por sua vez, de fato, olham com olhos condescendentes para os operários. A gente precisa ensinar essa galera, a gente precisa ajudar. E aí é uma rixa eterna. A gente vê isso muitas vezes no livro, em vários momentos, durante a reunião, quando eles deveriam estar juntos discutindo as bases do movimento, as ações que eles vão tomar, eles estão tretando entre si. E essa é uma treta que eu não sei, para qual eu não vejo solução. Eu, de fato, vejo isso acontecer até hoje, né? Quando a gente pensa politicamente em movimentos sociais que se preocupam ideologicamente, voltados para a esquerda, a galera fica brigando, os operários brigando com os intelectuais, os operários não confiam nos intelectuais, os intelectuais não valorizam os operários, e a gente tem essa divisão dentro do próprio movimento. Eu acho que essa é uma questão que perpassa várias vezes ao longo aqui do enredo, e que é uma das questões essenciais, poderia ser o ponto aí que a FUVEST aproveitaria para pegar, né? E meio que é isso, não tem solução, né? Tem várias tretas, e tem uma hora que uns caras viram e falam assim, mas vocês descem lá da burguesia e chegam aqui no movimento que é nosso, querendo mandar. E é um dos caras falar, mas se a gente é mais competente mesmo, quer dizer, de fato, os intelectuais se acham mais competentes que os operários. Os operários não estão errados de dizer que eles são pedantes. Mas, por outro lado, de fato, os intelectuais têm bases que os operários não tiveram, então eles precisam ensinar. Veja que é uma rixa, como eu disse, praticamente sem solução. E a própria Raquel de Queiroz, como eu disse para vocês, ela foi filiada do Partido Comunista, mas ela rompe com o partido justamente porque ela discorda dessa ideologia que contraria as atividades do intelectual e do literato. É exatamente a discussão que aparece no livro, né? Talvez ela, literata, intelectual, tenha sentido na pele essa rixa e esse desprezo, digamos assim, das classes operárias. Eles colocam aqui no livro os de gravata, que são os intelectuais, e os de tamancos, que são os operários, né? Então, veja, se isso aconteceu com ela, se ela foi filiada ao partido e ela acaba saindo do partido por isso, é muito natural que esse seja um dos temas principais aqui. É claro que a gente vai ter a questão do adultério, é claro que a gente vai ter a questão do relacionamento, é claro que a gente vai ter a questão da Noemi sendo uma mulher em busca da sua liberdade, porque o marido não quer que ela faça parte do movimento, e o chefe fala para ela, acho que você não devia se envolver com isso, né? Existe isso, o papel da mulher. Quando ela chega 1h da manhã de uma reunião, um curso, o marido dela vira e fala assim para ela, o menino chorou 2 vezes.
que é isso? Eu estou lembrando o seu papel de mãe. Não era para você estar na rua agora, era para você estar em casa cuidando do filho. Tá, então se a mulher vira mãe e esposa, ela não pode ser mais nada? Tá, ela pode, mas ela tá 1 da manhã na rua, o menino chorou, tá, mas o pai não estava ali. Então, assim, ela abre discussões a respeito do papel da mulher, do que é, estamos falando em 1937, né? Do papel esperado da mulher na sociedade, da participação da mulher nas lutas sociais ou não, mas mais do que isso, para mim, fica como grande pano de fundo essa divisão dentro do próprio movimento entre operários e intelectuais, porque essa foi uma questão na vida da própria dona Raquel. Eu disse que ela é uma mulher controversa, porque, assim, apesar dela ter feito parte do Partido Comunista e deste livro ser um livro essencialmente esquerdista e engajado, a dona Raquel de Queiroz, em 64, apoiou o golpe militar. Percebe que você fala, gente, como assim, né? Eu sugiro muito que você, vestibulando, procure aqui no YouTube um vídeo que é a entrevista que ela deu para o Roda Viva, porque lá nesse programa, o Caio Fernando Abreu, se você presta Unicamp, aqui nesse ano de 2025, prestando vestibular para 26, ele está na lista, né, com 6 contos do Morangos Mofados. Tem uma mini treta dos dois ali, porque o Caio Fernando Abreu fala para ela como é que a senhora pôde apoiar o regime. Ela fala, não, eu apoiei, sim, apoiei, não me arrependo, mas assim, a partir do AI-5 eu não concordo mais. Aí é o que eu sempre falo, né? Você deixa um bode entrar na sala, ele vai comer. Não, eu deixei entrar, não queria que comesse. Peraí, você está apoiando o regime militar e as consequências de tudo que vem depois. Então, assim, é uma discussão controversa. Dona Raquel Queiroz é uma figura controversa, mas, mais uma vez, para você que presta FUVEST, o que importa neste vestibular é você compreender esta obra. E essa obra é escrita quando essa mulher tem 27 anos. E essas questões da luta política e social, elas vão perpassar o livro, também as questões de gênero e do papel da mulher na figura da Noemi, né, vão acontecer, mas para mim é central essa divisão entre proletários, operários e intelectuais, engravatados, burgueses, é a discussão central do livro, né? A gente, assim, não se deixe levar só pela historinha da Noemi, que é bastante interessante, como eu disse, mas tem mais coisa aqui, tá? Não é um livro longo, essa minha edição tem 175 páginas, a edição da editora José Olímpio, com espaçamento ok, a letra não é muito pequena, tá? Não é um livro longo, o meu curso completo, de leitura completa dele, ficou com 5 horas e 45 minutos. Então, assim, isso lendo e parando explicando, lendo e falando, né? Se você vai ler sozinho, tem uma habilidade de leitura rápida, talvez aí umas 4 horas você consiga finalizar, né? Mas, de novo, aí depois você vai ter que ir procurar a resenha, não entendi essa parte. Aqui comigo, no meu método Bisturi, em 5 horas e 45 minutos, a gente disseca esse livro inteirinho. Eu vou lendo e já vou explicando, entregando análise. Ó, isso aqui é importante, olha, grifa aqui, olha, isso aqui pode ser cara da FUVEST, né? Comigo ou semigo, leia Caminho de Pedras, que é um livro bastante interessante, vai ficar aí por 2 anos no vestibular da FUVEST, e se você leu, me conta o que você achou. Se você já leu tudo também, me conta o que você está achando dessa seleção, né? Eu vou voltar aqui para falar em outro momento disso. Eu gostei da ideia de ser só obras escritas por mulheres, mas a seleção que foi feita, eu tenho algumas críticas, sabe? Mas vou deixar você pensando, e se você souber o que é, escreve aqui. Vou deixar você pensando e eu volto para fazer esse vídeo para falar melhor sobre isso. Por enquanto, eu e a dona Raquel nos despedimos de você, ficando por aqui. E até a próxima. Você sabe que eu demoro um pouquinho, mas eu volto. Até. Falou, valeu.